seria, né, isso é um absurdo, evidentemente. Né? Imagina. Né? O ponto dele não é esse. O ponto dele é se perguntar de que forma seria possível que algo daquele espírito, né, que implicava diferenciação e paixão, né, pudesse permanecer contra esse mundo peculiar. Ele vai falar em imperialismo, né? Mas o ponto não chega nem a ser exatamente esse. O que o desagrada é exatamente essa sociedade marcada por uma regra única, básica, né? Coerente do início ao fim. Não é? Há várias formas dele enfrentar, enfim, a esse seu oponente. É assim que ele entende história, na verdade. Ele diz que tem horror, né, ao que ele chamava de necrofilia, né, que era a atividade dos historiadores profissionais que estudavam o passado pelo próprio passado. Né? Ele estudava o passado porque estava interessado em utilizar, Nietzsche de novo, né? Utilizar, enfim, não é a única influência, evidente, mas na maneira pela qual eu montei esse argumento, eu percebo que Nietzsche acaba sendo muito forte. Né? Enfim, a ideia de utilizar o passado para mudar até onde for possível o presente. Né? Um certo tipo de sabedoria, um certo tipo de conhecimento ligado à vida, né? E não distante dela. Né? De distância já bastava o que havia se construído ao longo do século XIX. Como é que ele vai fazer isso? Há várias formas. Né? Eu vou chamar a atenção muito rapidamente para duas. Né? Ambas têm a ver com a noção de oralidade, né? Tal como desenvolvida por Gilberto. Né? É interessante porque vocês se lembram que eu estava insistindo sobre o fato de que eu tinha muita dificuldade nas primeiras vezes que eu lia. Né? Claro, ele escreve como quem fala. Né? Enfim, então, ele adota um tom muito oral, né, marcado por uma enorme oralidade. Né? Isso, claro, que me desconcertou. Né? Um dos pontos que eu acho importante, acho que a primeira questão a ser enfatizada aqui, nesse contexto, né, ela é mais ou menos óbvia. Né? Vários autores da época em que Casagrande é publicado chamam a atenção sobre isso, é o fato de que o livro não conclui. Né? Ele, de fato, vai se encaminhando, né? Mas ele se interrompe num determinado ponto, sem que aquele ponto seja, digamos, um telos, né? Um lugar para onde ele quisesse chegar, sendo trailer do que vem a seguir. Né? Isso me parece muito significativo. Né? Se alguém quiser ter uma versão condensada do livro, né, pode operar basicamente com o primeiro capítulo. Depois as coisas até certo ponto se repetem. É evidente que a repetição, né, não implica que se esteja lidando com o mesmo argumento. Né? É claro que não é assim. Né? Ele dá voltas e a cada volta ele aparece com novas questões. Né? Mas há um conjunto básico de elementos que está colocado logo no comecinho. Lembra que eu li a questão, enfim, aquela citação sobre os antagonismos em equilíbrio, logo na página 2 e 3? Né? É tão curioso que a gente pode chamar a atenção para o fato de que o primeiro capítulo é um trailer do resto do livro, e as primeiras páginas do primeiro capítulo são um trailer do resto do capítulo. Então, lendo as primeiras páginas, né, é um pouco como se a gente conseguisse entender, né, o resto do livro. Ora, o que diabos isso? Por que isso importa? Né? Porque, afinal de contas, enfim, esse argumento pode ser utilizado, né, esse raciocínio pode ser utilizado, né, como um instrumento, uma arma, para que ele combata, né, este tipo de, como é que se diz? Esse tipo de europeização do Brasil, a que eu me referi há pouco tempo. Ora, pelo simples fato de que, valorizando de maneira tão enfática o começo, né, e não concluindo, ele termina, mas ele não conclui, a gente fica um pouco com a sensação de que os valores que ele celebra logo no início do texto, né, de alguma maneira, não acabaram. Ele não nos conta a história da decadência desses valores, de como que eles foram superados. Não há esse ponto. A gente sabe que chegou, enfim, chegou à corte, houve um processo de civilização, mas, efetivamente, o que se deu, né, seria perfeitamente possível convocar pelo menos o espírito de parte do que ocorria na colônia, né, e, digamos assim, dar de vida nova, né, enfim, fortalecê-lo espiritualmente para que ele tivesse condições, né, de reviver até certo ponto, é evidente, né, mas até certo ponto, né, nos anos 30. Mas é mais do que isso. Né, é mais do que isso. Há uma segunda forma de se operar com essa questão. E essa forma tem a ver com o seguinte.
Lembra que eu estava insistindo sobre a importância da oralidade, não é? O estilo oral presente em Casagrande. O curioso, né, é que ele insiste várias vezes ao longo do livro, né, no fato de que a nossa oralidade era dividida em duas. Né? Nós conhecíamos um modo português de falar, né, e um modo, não exatamente, digamos que um modo brasileiro, né, associado à escravidão. Né? Ele vai dizer que as escravas fizeram com as palavras, com as sílabas, sobretudo as sílabas mais duras, o mesmo que tinham feito com a comida. Né? Tinham mastigado, tornado ela molinha, né? E depois passado para as crianças. Né? Tem uma página notável em que ele se refere aos pronomes, né? Comparando a influência portuguesa do "dê-me isto, por favor", né? Com o "me dê", né? "Me dê, madrinha", né? Enfim, seria mais tipicamente brasileiro. E o ponto dele é de que os dois são importantes. Rigorosamente os dois são importantes. Não se trata de escolher um como melhor do que o outro, né? Mas conviver estritamente com ambos. Ora, ele escreve, né, de maneira tão coloquial que, evidentemente, a linguagem dele, a linguagem escrita, está muito mais próxima daquela que ele próprio associa aos escravos, né, do que ao português de Portugal, digamos assim. Por outro lado, né, é evidente, desde o começo de Casagrande Senzala, né, que ele se apresenta como um aristocrata. Isso nem é tão evidente do ponto de vista das pesquisas biográficas, né? Mas ele faz questão de se colocar desse jeito, né? Como um aristocrata que era também um homem do povo, né? As duas coisas juntas, né? A famosa citação de Lúcio Costa, acho que todo mundo deve conhecer, né? Enfim, acho melhor não ler agora, né? Mas enfim, né? De que enfim, a vida na Casa Grande fazia com que ele se lembrasse dos seus antepassados, tal, etc., né? Sempre do ponto de vista da aristocracia. Tem alguns jogos muito curiosos, né? Ele dedica, enfim, a primeira edição Maia Schmidt, ele dedica aos avós maternos e paternos. Né? Então tem uma página com a dedicatória aos 4, né? E com o nome completo dos 4. A gente vira a página, na edição original tem uma foto, né, de uma moça do século XIX, em que ele diz, uma fulana de tal. Uma moça claramente aristocrática, com roupas, com cabelo, né, com a expressão do rosto, né, que tem o mesmo sobrenome, enfim, da avó, enfim, ao qual ele havia dedicado Casagrande Senzala. A gente vai, pouco a pouco, né, recebendo pistas, sugestões, diretas e indiretas, de que se trata de um aristocrata, mas um aristocrata que era capaz de escrever como um escravo. Ora, o que está em jogo aí? Está em jogo a possibilidade de que os tais antagonismos em equilíbrio, né, se reproduzissem, né, na própria figura de Gilberto como autor. Né? Enfim, eu diria que esse é o ponto que talvez... eu não vou fechar com o texto, com esse ponto ainda tem mais 2 ou 3 minutos, enfim. Mas esse é um ponto que me parece particularmente interessante. Né? Enfim, é como se dentro dele próprio, né, esses valores permanecessem vivos. Né? E de alguma maneira... Né? Enfim, eu estou tentando encontrar aqui uma situação, não vou, deixa para lá. Né? É como se eles se mantivessem vivos e influentes, né? Porque são significativos na montagem de Casagrande. Né? Se ele escreve de um jeito, né, como um escravo, né, e se define como um aristocrata, de certo modo, Casagrande Senzala, o livro, né, é uma miniatura da Casagrande Senzala. Né? Enfim, as construções, mais do que as construções, as formas culturais, né, examinadas por ele durante o período colonial. Né? É uma outra maneira de tentar manter vivos esses valores que teriam sido totalmente deslocados, né, pela europeização do Brasil. Agora, há um último ponto que eu queria comentar com vocês, né, que é o seguinte. Aí, na verdade, é o finzinho da minha tese, do meu livro. Eu achava o ponto mais significativo, acabou que nem tive tempo de desenvolver, e depois não retomei a discussão em termos tais que ela merecesse um registro um pouco mais aprofundado. Por isso mesmo eu gostaria, já que eu estou há tanto tempo distante do texto, de encerrar falando sobre isso. Há um risco embutido nessa forma de Gilberto, digamos assim, defender, sustentar alguns dos valores que ele próprio havia associado a Casagrande. Né? Certamente há. É o risco de
de um certo abuso da autenticidade. Não é? Vejam, se ele se apresenta como fruto das casas grandes, né? E ser fruto da casa grande significa trazer no seu interior antagonismos, né? Escrever como um escravo, né? Mas ter valores aristocráticos. Né? Se é assim que ele se apresenta, né? A consequência, eventualmente não esperada disso, né? É, de certo modo, converter-se num arauto, mas não, pior do que isso, num oráculo, né? Desse tipo de cultura que ele havia examinado no próprio texto. Não é isso? É como se essa cultura estivesse presente por intermédio dele. Né? Como se o que estivesse em jogo não fosse simplesmente o trabalho acadêmico, né? Mas também o registro da memória. Quantas vezes nós já não escutamos isso? Né? Há uma memorialística presente em Gilberto, não é? Enfim, o equivalente nordestino do que faz Pedro Nava para Minas. Né? Pedro Nava escreve livros de memórias. Né? Gilberto produz uma outra coisa. Né? Enfim, produz um livro de, enfim, analítico, produz uma interpretação, mas que recorre à memória, né, para fortalecer o seu próprio argumento. Né? A minha sensação é de que esse tipo de perspectiva, curiosamente, né, por mais que ele tivesse horror à retórica, é claro que ele associa a retórica àquela europeização do século XIX, né, mas enfim, esse tipo de mecanismo, se é um carnaval noturno em Caxambu, no mês de outubro, deve ser bom. Vai ver que ele gostou no lugar onde ele esteja, deve me dar um abraço. Vamos fazer de conta que isso não está acontecendo, tá certo? É fácil, eu sei, não há nenhum problema. Vejam, qual é o risco? Né? Eu acho que esse risco vai assombrar boa parte, né, do resto da obra de Gilberto. A minha hipótese, né, é de que, insistindo em se colocar como se fosse um arauto, né, um arauto não, repito, um oráculo dessas tradições, né, é como se ele bastasse simplesmente puxar pela memória, né, e escrever que parte desses argumentos já se configuraria. Né? Enfim, há uma ideia de autenticidade, né, que em Mário de Andrade tem um sentido muito preciso, remete a essa noção básica de um brasileiro, né, uno, né, indiviso, essencial. Né? Enfim, para Gilberto não, Gilberto continua operando com a ideia de autenticidade, né, só que são vários personagens que emergem ao mesmo tempo. De qualquer maneira, quer sejam muitos, né? O que importa aí é a ideia da imersão automática. Não é? Enfim, algo que está presente nele, né, quase que naturalmente, né, como se fosse uma espécie de segunda ingenuidade. Né? Isso pode certamente, e eu tenho a impressão que teve esse efeito em alguns dos textos dos anos 40, 50, isso pode implicar um certo tipo de estilização, né, do seu próprio argumento. Você engessa o argumento. Tudo aquilo que você fala, né, de alguma maneira, já surge, né, como consequência desse conjunto de valores, né, enfim, cultivados anteriormente e ainda presentes em você. Não me parece, porém, que seja exatamente esse o caso em Casagrande, em Sobrados e em Nordeste. Isso pelo seguinte, porque a minha sensação é de que ele opera com dois sentidos distintos da ideia de antagonismos em equilíbrio. Esse que eu estava usando até aqui, né? E um segundo sentido, que eu acho que não é tão evidente no próprio texto de Gilberto, mas que eu tentei, ao longo da exposição, a fornecer elementos para que a gente tivesse condições de compreendê-lo, enfim, captá-lo da maneira mais rápida possível. Né? Que é o fato de que, ainda que ele insista, né, o tempo todo na importância desse tipo de experiência colonial, não é? Enfim, ele jamais, em Casagrande, em Sobrados e em Nordeste, vai defender um determinado valor sem que, ao mesmo tempo, né, ele insista sobre o fato de que esse valor tem também condições de destruir. Né? Como vai dizer Max Weber, né, não há a construção cultural sem destruição cultural. Né? É a ideia de antinomia, que é uma ideia não muito comum nas ciências sociais, muito forte em autores como Weber, em alguns textos de Zimmel. Né? Que é o que Gilberto vai fazer. Né? É uma outra acepção da ideia de antagonismo em equilíbrio. Todo mundo se lembra da maneira pela qual ele vai discutir a questão das paixões. Vocês se recordam? Tem uma dimensão positiva e tem uma dimensão negativa ao mesmo tempo. Né? Mais adiante,
quando, até certo ponto, no lugar das paixões, né, entra a questão da europeização. Né? Enfim, tem, de novo, né, um lado extremamente benéfico e importante, né, e um outro lado, né, deplorável e que deve ser ferozmente combatido. Né? É como se o recurso a esse argumento antinômico, né, enfim, permitisse a ele, nessa época, né, se afastar até certo ponto de um compromisso excessivo com a própria análise que ele vai produzir acerca do período colonial, acerca, enfim, da tradição brasileira como um todo. Né? Tudo aquilo que ele elogia também pode ser objeto de crítica. Né? Então, mesmo que ele defenda certos argumentos, nunca é uma defesa absoluta. Ele nunca está preso, neste momento, não é? Enfim, a aceitação incondicional de um certo tipo de reflexão. Não é? Portanto, nunca há esse perigo de estilização. Ou o perigo há, nunca há uma estilização completa nesse momento. Né? Em textos posteriores, a minha sensação é de que isso começa a acontecer, sem que, porém, obrigatoriamente a gente tenha que lidar com um autor tão menor, né, quanto às vezes a gente tem a impressão lidando com alguns dos comentadores. Né? Mas eu acho que esse segundo ponto, né, merece atenção. Né? É um pouco o que Weber faz com a noção de burocracia. Né? Ele é muito crítico dela. Também ele chama atenção para o fato de que sem burocracia não se vive na modernidade. Né? E não se trata de encontrar um meio termo, né, entre o bom, né, e o ruim. Né? Trata-se de conviver corajosamente, asperamente, como vai dizer o próprio Weber, com as duas dimensões. Tragédia. Né? A vida é assim. Né? Enfim, as coisas não são, não se encaminham obrigatoriamente, né, na definição, enfim, na direção de um certo socratismo, né, que nos entregasse permanentemente a chave da vida social e nos permitisse melhorar as coisas com tranquilidade. Não é bem desse jeito. Né? É uma navegação difícil, né, mas por isso mesmo deve ser tentada. Enfim, acho que é isso. Demos 10 minutos para, enfim, acabou dando